Olá, acadêmicos e acadêmicas da pedagogia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana e nós vamos então dar continuidade às nossas discussões na disciplina de ensino de geografia. Na nossa primeira aula, nós temos aqui alguns conteúdos, mas já para adiantar a vocês, na nossa live mais tarde, às 21 horas, nós vamos discutir um pouquinho aí sobre o desempenho acadêmico da avaliação. Eu já adianto aqui para vocês o gabarito, certo? E bem no início então dessa live, nós faremos então a discussão sobre cada uma das questões que foram solicitadas, as respostas, as dúvidas que vocês tiveram, o desempenho da turma, enfim. Então eu já deixo aqui para adiantar para vocês. E o que nós temos para hoje? Nós vamos falar aí sobre mais uma obra, começaremos a analisá-la, e esta nós vamos ver apenas o capítulo 2, que fala ali sobre a linguagem e a representação cartográfica. É uma obra de Sônia Castellari e Jerusa Vilhena, intitulada aí Ensino de Geografia, que vai somar as nossas discussões. Nós vimos aí como se dá a noção de espaço pela criança, a atenção que o professor tem que dar a essas noções, né, a construção dessa noção, e aqui ela vai somar, né, nós vimos também as diferentes linguagens que devem ser utilizadas no ensino de geografia, e aqui essa discussão vem somar que ela utiliza a cartografia como uma linguagem muito importante para o letramento geográfico, né? Aprender essa ciência aí desde os anos iniciais do ensino fundamental. Na verdade, até antes, né? As autoras, em alguns momentos aqui, também falam da educação infantil. Então, é um texto muito rico, muito importante, que vem somar as nossas discussões. E quais são os objetivos dessa obra? As autoras falam ali, né, que elas utilizam ali analisar o uso da cartografia como linguagem no processo de letramento e alfabetização geográfica nas séries iniciais do ensino fundamental, e também com essa discussão, né, elas visam contribuir para a formação de nós, professores, e também para a prática docente. Então, como eu disse, é um texto muito bacana que vai somar muito aí para nós que seremos alfabetizadoras, né? Que seremos aí, a gente pensa na alfabetização apenas com ler e escrever e voltada para a área de ensino de português, por exemplo, mas nós lemos e escrevemos, registramos, né, sistematizamos o conhecimento por toda a ciência. E a ciência geográfica aqui, sendo enfocada neste momento, é muito importante para que o aluno ele saiba ler, compreender o mundo, né, a partir então do letramento geográfico, dessa alfabetização geográfica, ok? E o que nós temos aqui? Separei alguns trechos iniciais aí para vocês de discussão e logo em seguida nós teremos uma atividade. A princípio, o que Castellari e Vilhena nos diz aqui? Que ensinar a ler em geografia significa criar condições para que a criança leia o espaço vivido, utilizando a cartografia como linguagem para que haja o letramento geográfico. Ensinar a ler o mundo é um processo que inicia quando a criança reconhece os lugares e os símbolos dos mapas, conseguindo identificar as paisagens e os fenômenos cartografados e atribuir sentido ao que está escrito. Então, nós vamos ver aqui, no decorrer dessa discussão, a importância do aluno analisar a imagem, analisar o mapa e saber ali o significado dos símbolos que estão sendo representados nos elementos daquele mapa, como no caso a legenda, né? Então a gente vai trabalhar agora, aprofundar um pouquinho nessas questões aí sobre essa alfabetização, esse letramento geográfico e utilizando a cartografia como um recurso didático para isso. No processo de apropriação de leitura e escrita, a maioria das crianças faz distinção entre um texto e um desenho,
indicando que este serve para olhar e aquele para ler. Nós sempre acompanhamos essa dificuldade nos alunos. Quando eles analisam uma imagem, eles falam, essa é para ver, né? Não é uma leitura. Na hora que a gente fala de textos, né? Textos parece que é só o que está escrito. E uma imagem não é um texto. Isso é uma visão errada, né? Na geografia, por exemplo, o aluno lê e registra a escrita e representação o que observa das paisagens no espaço vivido. E a partir dessas atividades começa a perceber as relações sociais nele existentes. Então, por meio de uma imagem, como por exemplo um mapa, eu posso muito bem fazer uma leitura do espaço geográfico que está sendo representado. Ou seja, um mapa é um texto, né, onde contém muitas informações. Por meio dos mapas eu posso me comunicar, né? É uma fonte de informação. E as autoras vão enfocar muito isso e nós precisamos quebrar esse tipo de conhecimento com os alunos, né? Que a imagem, eles muitas vezes têm dificuldade para ler certas imagens e as informações estão contidas ali. E como que eu ensino esse aluno a interpretar, a ler aquela imagem como um texto, certo? Então é isso que nós vamos analisar aí, certo? Em geografia, a leitura que se faz do entorno ou dos mapas e das imagens tem a mesma finalidade para olhar e para ler, mas a possibilidade de utilizar diferentes linguagens proporciona aos alunos meios para comparar o que é do nível da sua imaginação com os fenômenos reais que organizam o espaço geográfico, tá? Então aqui ela vai falar que essas linguagens aí, né, a leitura que se faz do entorno, dos mapas, das imagens, tem a mesma finalidade, para olhar e para ler, né? Então isso é muito importante para que o aluno ele saiba e utilize ali sua imaginação com os fenômenos reais e assim consiga analisar o espaço geográfico representado. A leitura e a escrita que o aluno faz da paisagem estão sem dúvidas carregados de fatores culturais, psicológicos e ideológicos. Então aí é uma questão que a gente também vai aprofundar logo depois com mais exemplos, né? Assim que a gente for desenvolvendo esse aprofundamento do letramento geográfico e da alfabetização cartográfica, nós vamos perceber que os mapas eles estão representando territórios. E o conceito de território em geografia está ligado ao conceito de poder, né? Então, um mapa, ele tem um poder ideológico, um poder cultural, psicológico, né? São informações, como os mapas são meios de informação, isso faz com que essas informações sejam passadas para nós. E nós, como professores, e os alunos também, como leitores desses mapas, precisam ter o conhecimento crítico para analisá-los e contestar essas informações. Analisar essas informações, perceber a criticidade que essas informações contidas nessa representação cartográfica têm. Então, é algo mais aí que a gente precisa analisar. Não somente aquela imagem, é um mero mapa, né? Às vezes a gente não valoriza. Mas qual que é a potencialidade dessa espaço geográfico que foi representado? E quais as relações sociais que estão ali representadas? É isso que nós, docentes, precisamos ter aí noção, né? E assim trabalhar com esses alunos para que eles também desenvolvam essas noções. Aí diz aqui, por isso, entendemos que ler e escrever sobre o lugar de vivência é mais que uma técnica de leitura, é compreender as relações existentes entre os fenômenos analisados, caracterizando o letramento geográfico como base nas noções cartográficas. Aí aqui que nós temos o letramento geográfico com base nas noções cartográficas.
Então, esse letramento geográfico, ele é o ponto de partida aí, né, para estimular o raciocínio espacial do aluno, né? E articula também a realidade com os objetos e fenômenos representados. E assim, né, na medida em que se estrutura a partir das noções cartográficas. Então, o aluno ele consegue desenvolver essas noções cartográficas. E quais são essas noções? Né? Área, ponto e linha, escala, proporção, legenda, visão, vertical e ubíqua, imagem bidimensional e tridimensional. Tudo isso nós vamos explorar, né, relembrar aí o que significa cada um no desenvolver dessa discussão, certo? E nós vamos analisar alguns mapas também, a fim de criticá-los, né, a fim de fazer os nossos apontamentos. E para ilustrar essa discussão, aqui eu coloquei para vocês uma obra de Joaquim Torres Garcia, 1943. Essa obra é intitulada de América Invertida. Percebam, essa é a América do Sul, né? Nós estamos acostumadas a vê-la de forma diferente, ao contrário. E aqui ele inclusive a chama assim, América Invertida. Mas ele aponta o sul, né, para cima, e realmente aqui é o sul da América do Sul. Esse mapa, portanto, e aqui a linha do Equador, né, e aqui o Trópico de Capricórnio. E o sul acima, né, só que ele fez uma inversão, ou seja, o norte dessa América do Sul está para baixo. Esse mapa está errado? Ou apenas nos causa estranheza pelo fato da gente sempre ver o norte para cima, né? Será que esse norte para cima muitas vezes enfoca? Aí já vem a leitura crítica. Por exemplo, quais são os países que estão ao norte? Por que esse norte sempre está para cima? Né? Porque a gente sabe que localizar-se no ponto, algum ponto da Terra, a gente precisa de um ponto de referência, certo? Esse sul para cima está errado? Não, de forma alguma. Este mapa não está errado, né? A gente percebe aqui que ele faz essa obra justamente para criticar, né? E tem ali um contexto que depois eu vou falar para vocês, um trechinho aí da obra dele, que ele vai falar que o nosso norte é o sul, né? No sentido assim de enfocar que, por exemplo, agora nós estamos no topo. E sim, ele só apenas enfocou, em vez do norte aqui, né? Enfocou o sul, né? Já que nós somos América do Sul. E a única parte que nós temos como território no hemisfério norte seria essa aqui abaixo, né? Abaixo aqui da linha do Equador. Então, ele quis enfocar que nós, América do Sul, não é? Estamos localizados no sul, né? E aqui ele brinca que o nosso norte é o sul, fazendo essa inversão. Mas isso não faz do mapa um erro, ok? E aí, a ideia, né, que quando o aluno inicia sua alfabetização escolar nas áreas do conhecimento, a geografia também faça parte a partir do reconhecimento, por exemplo, das direções, tendo o corpo como referência. Então, gente, nessa questão de orientação pelo espaço, que é algo que a gente vai retomar, que eu sei que muitos de vocês, como já me falaram, são perdidinhos nessa parte, eu coloquei aqui para ilustrar uma menina se orientando no espaço e utilizando o corpo como referência. O que ela faz? Aqui nós percebemos que há um sol, esse sol está nascendo, ou seja, ele está na posição leste, né? O contrário de leste é oeste. Portanto, na frente dela eu tenho o norte e atrás dela eu tenho o sul. E a gente aprendeu muito isso, que na mão direitinha nós temos o
o leste, na mão esquerda, oeste, na minha frente, o norte, atrás de mim, o sul. Nós devemos tomar muito cuidado, porque essa posição que ela está aqui está correta, claro, mas somente se ela realmente estiver com essa mão direita apontando para o oeste. Se ela mudar de posição aí, suponhamos que a mão direita dela, né, vá apontar para o norte, nessa posição que ela está. Então, já vai mudar tudo. O Sol, neste momento, está no amanhecer, portanto, está ao leste, realmente. Tá? Ela sempre tem que buscar o leste aí para apontar essa mão direita para ele, certo? Porque aqui ela está estabelecendo essa orientação a partir da trajetória aparente do Sol. Como que eu, para a gente relembrar um pouquinho aqui, como que eu tenho os pontos cardeais e colaterais, né? Como que foram traçadas essas noções de orientação no espaço geográfico? Por exemplo, coloquei aqui para vocês, o nosso planeta Terra, redondo, né, aproximadamente redondo, aí, uma geóide, ele possui movimento de rotação, né, em volta do seu eixo. E esse movimento, ele se dá num movimento de oeste para leste, né, no sentido aí anti-horário, certo? Aqui nós temos a parte iluminada, dia, e a parte que está mais escura é noite. E esse movimento de rotação, ele tem uma duração de aproximadamente 24 horas, né? E, enfim, o que acontece? Fazendo esse giro, né, e somado ao movimento de translação, né, nós temos ali 365 dias para ele dar essa volta em torno do Sol. Ou seja, só para a gente lembrar aqui, o Sol está parado, gente. O Sol está parado. E a Terra está girando em torno dele. Tanto girando em torno do seu eixo, como girando em torno desse Sol, né? E aí nós temos a chamada movimento aparente do Sol, ou trajetória aparente do Sol. O que acontece? Para o observador, para nós, né, que somos observadores, essa trajetória aparente do Sol se dá de leste a oeste, ou seja, contrário ao movimento que a Terra dá, né? A Terra acontece o movimento de oeste para leste e aparentemente para nós parece que o Sol está se movimentando de leste para oeste, né? E para a gente ilustrar mais uma vez aqui, por exemplo, se eu estou dentro de um carro em movimento e o que eu percebo? Né? Estou parada nesse carro, o carro está em movimento, mas ao olhar a paisagem ao redor, parece que essa paisagem está em movimento. Mas, na verdade, quem está se movimentando é esse carro. Então, essa falsa ilusão de movimentação. E é o que acontece. A Terra está em movimento. Para nós não parece, né? A Terra seria esse nosso carro. E aí nós temos a paisagem, né, que seria o Sol está lá paradinho e a gente se movimentando. Então, esse Sol tem esse movimento aparente de leste para oeste, né? Então, o que acontece? No início do dia, eu tenho ali, essa trajetória aparente. Leste, né? Então, foi traçado que o início do dia ali, o Sol, ele nasce ao leste, ou também chamado de Oriente, né? Que é a nascente. E depois, no final do dia, no entardecer, eu tenho o pôr do Sol, né? Que ele se põe todos os dias aí ao oeste, né? Ou ocidente, certo? E nós temos então, né? Uma angulação inclinada dos raios solares, né? Uma angulação perpendicular dos raios solares, né? Quando ao meio-dia ele está a pino, e novamente uma angulação inclinada. O que seria essa angulação inclinada e perpendicular? É quando, por exemplo, de manhã, olha todos os conceitos que a gente tem que retomar aí para a criança ter essa noção, né? De manhã não está muito quente, né? Esse sol ali, ele está nascendo, vamos dizer assim. E ele incide seus raios solares na Terra de maneira inclinada, ou seja, uma área maior para ele aquecer,
tá? Então, por isso que quando os raios estão inclinados, não há tanto aquecimento na Terra. Ao meio-dia, quando o Sol está a pino, aí sim eu tenho, né, os raios perpendiculares, ou seja, ele está batendo diretamente, aí eu tenho maior aquecimento da Terra. Por isso que nesse momento aí nós temos as temperaturas mais elevadas. Ao entardecer a gente percebe que essa temperatura vai caindo, né? E esse Sol ele vai se pondo e assim eu tenho, ó, como está iluminando uma área maior aqui, tá? Os raios incidem de forma inclinada. E mais uma vez nós temos então essa área, né, com uma temperatura mais baixa, belezinha? Então, pessoal, a partir da observação desse Sol todos os dias nascendo ao leste para o oeste, foi traçado esses dois pontos, né? E no meio deles foi traçado então o norte e o sul. Então por isso que essa menininha, para ela se orientar no espaço a partir do seu corpo, ela toma como referência o Sol e aí ela consegue então desenvolver essas localizações, né, geográficas aí, que são os pontos cardeais, tá? E aí eu tenho aqui também o norte e o sul, que traça bem na metade deles. A gente já vai ver uma rosa dos ventos para vocês relembrarem aí esses pontos cardeais e colaterais. E aí, pessoal, como a Terra ela gira, coloquei aqui para vocês um planisfério, e aí a gente tem vários conceitos quando vai lembrar, né, de cartografia. Um deles, por exemplo, é fuso horário, né? A gente usa muito o exemplo do Japão. O Japão está bem aqui, certo? E o Brasil está bem aqui. E ele tem 12 fusos de diferença, ou seja, quando nós temos um horário aqui, né, de dia, vamos pegar 9 horas da manhã no Brasil, lá no Japão é 9 horas da noite, né? Por quê? Se a gente for observar, o Japão está mais ao leste do globo do que o Brasil. E o Sol, ele tem essa trajetória de leste para oeste. Então, as terras a leste, elas são iluminadas primeiramente, conforme essa terra for girando, né? Então, ela vai aquecendo outras partes. Então, por isso que a gente tem fusos horários diferentes no mundo, por isso que nós temos, então, né, alguns lugares aí com esses horários diferentes. Belezinha? E aí, só para a gente relembrar aí alguns conteúdos, né, de orientação geográfica, nós temos a rosa dos ventos, certo? Com suas posições ali, norte, sul, leste, oeste, né? E que esses são os pontos cardeais e os pontos colaterais, que estão no meio deles, né? Norte com leste, eu tenho nordeste, leste com sul, sudeste, norte com oeste, noroeste e sul com oeste, sudoeste, belezinha? Então, nós temos ali os pontos cardeais e os pontos colaterais, belezinha? Ok. Voltando à obra aí, depois dessa retomada desses conteúdos da educação básica, porque nós temos atividades relacionadas a ele, já que nós, docentes, aplicaremos e desenvolveremos essas atividades com os nossos alunos futuramente, nós temos ali, as autoras elas vão falar da importância dos mapas mentais, né? Nós vamos ver que a partir da representação cartográfica feita pelo aluno, que é a partir do desenho, por exemplo, sem essa preocupação, né, os mapas mentais feitos pelas crianças nessa faixa etária, elas colocam ali, não há a preocupação com a perspectiva ou qualquer convenção cartográfica. Nesse desenho aqui, na obra, no capítulo tem duas imagens lá que elas vão analisar, que é muito parecida com essa, né? Embora não seja a mesma, mas eu encontrei essa coloridinha para ilustrar. Então, o que acontece? Aqui, essa criança, ela representou a trajetória da casa dela até a escola dela, olha só. E você percebe que não há uma preocupação cartográfica, né? Não tem aí. O aluno ele utiliza, né, a criatividade ou os critérios que foram estabelecidos ali na atividade para fazer. E as representações ocorrem a partir da memória, né? Então ele se lembra onde que ele mora,
pelos trajetos que ele passa, né? Enfim, e ele vai representando sem essa preocupação com as convenções cartográficas, tá? E as autoras ali na página 25, elas vão falar o quê, né? Que reconhecer o local de vivência, localizar os objetos, saber se deslocar, identificar as direções, são conteúdos elementares que devem ser desenvolvidos com os alunos desde a educação infantil. Então, olha só, desde a educação infantil é importante trabalhar com esse sentido aí de orientação, né? De localização dos objetos, da pessoa em relação a esses objetos, certo? As direções é muito importante para o desenvolvimento de outras habilidades que estão ligadas a isso. A cartografia, ela é uma ciência muito interdisciplinar, né? E ela está envolvida, além da ciência geográfica, muito com a matemática. A gente vai perceber essa ligação a mais, né? Dentre outras ciências também, ok? E que aqui diz, ou seja, os mapas mentais são representações que revelam os valores que os indivíduos têm dos lugares, dando-lhes significados ou sentido ao espaço vivido. Então, olha só, a partir do momento que essa criança representou o seu espaço geográfico, né, o lugar de vivência dele, ele colocou alguns elementos aqui, ó. Olha lá, o senhor que vende pipoca, alguns cachorrinhos na rua, né? Ó, pessoas andando de bicicleta, isso aqui eram carros, ônibus, né? Pessoa andando. Provavelmente ele vê essas pessoas no decorrer, certo? A gente tem uma noção de que a casa dele fica próxima à escola, não sabemos se de fato é isso. Mas ele colocou essa proximidade, né? Que em algumas curvas ele já chega à sua escola, tá? Então isso é muito bacana. Ó, ele fala ali, na minha rua passa muitos carros diferentes. Olha só o que ele registrou aqui, tá? Então isso é bem interessante, né? Que o aluno ele consiga então sistematizar esse conhecimento a partir aí das orientações do professor. Então, continuando, Castelar e Vilhena vão afirmar que na geografia escolar o estudo dos fenômenos pode ser mais interessante para o aluno alfabetizado ou letrado a partir da linguagem cartográfica. Então, olha só, a partir da linguagem cartográfica é importante então que o aluno, né, ele encontre e o estudo desses fenômenos se torne mais interessante para ele, né? A apropriação conceitual se dá no momento em que o aluno não só identifica o fenômeno no mapa, mas consegue interpretá-lo e utilizá-lo no cotidiano, como, por exemplo, lendo uma planta cartográfica e conseguindo se deslocar em direção a um lugar desconhecido. Uma atividade muito bacana para a gente fazer em sala de aula, né, na escola, é a caça ao tesouro. Na hora que o professor coloca ali as orientações, né, os desafios, e os alunos saem à procura desse tesouro. Eles conseguem, então, a partir de uma representação cartográfica, de uma carta, né, de um mapa que foi elaborado pelo professor, eles conseguem, então, se localizar naquele espaço escola, né, e conseguem atingir esse objetivo. Então, é muito bacana, tem como, né, tornar essa análise do espaço, essa interpretação do espaço geográfico, essa orientação de uma forma bem lúdica, utilizando aí as brincadeiras, como as autoras anteriores já falaram também, né, a Rudinique Santos e Souza ali, certo? Que foi a última obra que nós analisamos. Aí eu coloquei aqui para vocês essa linguagem geográfica na análise espacial. Nós temos ali um mapa considerado um mapa mútuo, né? Não tem nada nele, só está representando o território brasileiro. Mas nós sabemos que existem elementos que devem ser inseridos no mapa, né? E quais seriam esses elementos? E qual a utilidade de cada um desses elementos para a adequada leitura cartográfica do ensino de geografia? E aí, gente?
Vocês estão lembradas de quais são os elementos do mapa? Um mapa, para que eu analise, eu tenho que ter título, legenda, escala, orientação, projeção e fonte. Esses são os elementos do mapa, para que assim eu consiga então fazer a leitura desta representação cartográfica, ok? E aí nós temos ali, para fechar aqui, durante muitos séculos, a cartografia esteve relacionada ao mapeamento dos lugares que eram descobertos e registrados pelos viajantes. Esses relatos se transformaram em mapas com a finalidade de mostrar todos os fenômenos distribuídos territorialmente. Então, olha só que interessante, né, a cartografia aí relacionada ao mapeamento dos lugares e enfocando ela como um fenômeno aí de representação territorial, na qual, né, mais uma vez, esse conceito de território faz com que eu tenha o conhecimento desses diferentes lugares do mundo e assim também consiga interpretar esses fenômenos, né? Não podemos esquecer que os mapas são representações planas e reduzidas da superfície terrestre, ou parte dela, como uma síntese de informações, apresentadas por meio de um conjunto de símbolos. Nós vamos, a partir dessa discussão, discutir aí sobre todos esses símbolos da cartografia, como que a gente utiliza, né, como que a gente faz essa leitura cartográfica, certo? Tudo por etapas, tá, gente? Calma. Com as informações obtidas, é possível conhecer e conceber os vários lugares existentes na Terra e territorializá-los, ou seja, o mapa territorializa os registros dos documentos. O entendimento que trazemos sobre a cartografia vai além do que normalmente é desenvolvido nas salas de aula. A cartografia escolar ainda é entendida como uma técnica em conjunto